Ela é advogada atuante, professora de Direito Administrativo, instrutora de curso de capacitação em diversos órgãos públicos, presidente e membro fundadora do Instituto Cultural para a Difusão do Conhecimento Jurídico, conselheira nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, membro do Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de alta complexidade e grande impacto e repercussão social. Conselheira Federal da OAB 2012, 2015, 2019 e 2021. Coordenadora de Comunicação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2019 a 2021. Membro do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça, destinado à elaboração de estudos e propostas para o fortalecimento do sistema de precedentes no país 2020 e presidente da OAB Seccional Alagoas, gestão 2016-2018. Eu gostaria de convidar ao palco o nosso jurídico da UVB, doutor Anderson Alarcon, para que também faça parte desse painel. E com os aplausos de todos, vamos receber ela que vai falar sobre os novos contornos da improbidade administrativa, doutora Fernanda Marinella, Brasília, Distrito Federal. Senhoras e senhores, boa tarde a todos e a todas. É uma honra participar desse grande evento de representantes do povo. É uma honra participar desse encontro daqueles que efetivamente fazem a política do nosso país, daqueles que efetivamente representam o interesse público nesse país, daqueles que têm o diálogo de A a Z, daqueles que conhecem as demandas sociais, daqueles que conhecem o interesse público de verdade. Então, parabéns por esse grande encontro, por essa grande oportunidade de dividir experiências e aprendizados com todos os senhores. A todos os vereadores e vereadoras do nosso país, parabéns pela história de cada um dos senhores. Uhul! Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, agradecendo ao presidente Gilson por esse convite e agradecer a todos os vereadores de Alagoas pelo trabalho que desenvolvem. Nosso encontro de hoje, nós vamos falar daquela mudança que é tão importante na história do nosso país. Você algum dia já deve ter escutado alguma coisa parecida assim, ó. Eu fui eleito pelo povo. Porque naquele momento da eleição eu me comprometi com uma pauta, eu me comprometi com um conteúdo jurídico, eu me comprometi com um conteúdo social, eu me comprometi com uma política pública. Mas quando eu assumi o mandato, não me deixaram exercer o meu papel, não me deixaram fazer aquilo que eu me comprometi a fazer. Já ouviram falar disso antes? E quem foi que não deixou? Talvez algum membro do Poder Judiciário, talvez algum membro do Ministério Público tenha lhe impedido de fazê-lo, não é verdade? Mas 4 anos depois, encerrando o seu mandato, uma nova eleição. O que acontece com o povo que queria que você exercesse aquela pauta? Aquele povo que votou em você na última eleição, o que ele vai fazer agora? Ele não vota mais, porque você não conseguiu fazer o que se comprometeu a fazer. Porque não deixaram, mas você não fez. E como você não fez, você perde a eleição. 4 anos depois, você, representante do povo, é demitido. E é demitido por aquele povo que não confia mais em você. E eu pergunto às senhoras e os senhores, o que aconteceu com o representante do Ministério Público, o que aconteceu com o magistrado, que impediu que você desenvolvesse aquela pauta? Nada. Absolutamente nada. Até porque eles exercem cargos vitalícios e, como vitalícios, eles não podem ser demitidos.
A verdade, senhoras e senhores, é que durante muitos anos, com a desculpa do ativismo judicial, com a desculpa da atuação do poder de recomendação dos membros do Ministério Público, com a atuação dos órgãos de controle, muitos representantes do povo não puderam exercer o seu papel com medo da lei de improbidade, com medo de uma ação de improbidade. E hoje nós vamos tratar, então, da mudança legislativa da Lei 14.230, que modifica a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 1992. Nós vamos falar hoje, efetivamente, do fim do apagão das canetas. O que nós vamos falar hoje é o fim da criminalização dos políticos e da política. O que nós vamos falar hoje é da mudança na nova lei no que diz respeito à improbidade administrativa. E aí vocês poderiam perguntar, mas Fernanda, o que de fato foi alterado? A verdade é que durante muitos anos acreditava-se que o fim da corrupção no Brasil era a burocracia, que o fim da corrupção no Brasil era efetivamente punir por improbidade. Então, durante muitos anos, os nossos órgãos de controle puxaram o pêndulo para o lado da punição. E qualquer conduta gerava uma ação de improbidade. Qualquer conduta gerava uma punição por improbidade administrativa. E eu sempre digo que quando o pêndulo puxa demais para um lado, consequentemente vem a reação. E o Congresso Nacional faz, então, a Lei 14.230, que puxa o pêndulo para outro lado. Aí alguém poderia dizer, mas Fernanda, a lei nova de improbidade administrativa acaba com a regra velha? Dizem por aí que a lei nova de improbidade administrativa vai gerar impunibilidade. Isso é verdadeiro? Bom, primeiro nós temos que lembrar que a Lei 14.230 altera a Lei 8.429, mas ela não mata a regra velha. Ela não elimina a regra velha. É uma alteração legislativa com uma nova roupagem, com uma nova cara. Mas a regra velha continua existindo, a regra velha continua em vigor. Então, cuidado, nós não temos uma nova lei de improbidade pura e simplesmente. Nós temos uma nova lei que altera a regra velha e modifica a roupagem da improbidade no Brasil. E você poderia dizer, isso vai gerar impunidade? Nós precisamos encontrar o meio termo. Do mesmo jeito que o pêndulo estava demais para o outro lado, em alguns aspectos ele foi puxado demais para o lado de cá. Então o que nós precisamos é encontrar agora o equilíbrio entre essas condutas. Precisamos encontrar o meio termo. E vocês poderiam perguntar, quais as mudanças mais importantes? Fernanda, sou vereador, estou preocupado com o que vai acontecer no meu dia a dia. Como vereadora, eu posso assinar os processos, por exemplo, que há pagamento de despesas, isso pode me gerar responsabilidade? O que de fato gera improbidade administrativa hoje no Brasil? Me ajudem aqui, olha. Primeiro, para ter improbidade administrativa, a conduta precisa estar prevista na lei. E a previsão na lei está nos artigos 9º, 10 e 11. Até outubro de 2021, nós tínhamos aqui um rol exemplificativo. Bastava que a conduta gerasse dano ao erário, gerasse enriquecimento ilícito ou violação a princípio da administração, e isso já era improbidade. Então, bastava ter uma violação ao princípio da legalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, e isso já configurava improbidade administrativa. Hoje a história não é mais assim. Hoje, para ter improbidade administrativa, a conduta precisa estar elencada na lista dos artigos. A primeira mudança importante. Para ser ato de improbidade, o rol agora é taxativo. Só vai ter ato de improbidade se a conduta estiver descrita na lista do artigo 9º, que causa enriquecimento ilícito, na lista do artigo 10, que gera dano ao erário, ou na lista do artigo 11, que gera violação a princípio da administração pública. Vamos imaginar, então, que na minha Câmara Municipal há um desvio de função, por exemplo. Há um servidor público que está trabalhando, mas tem uma função desviada. Isso pode gerar improbidade? Ou então, eu assinei um documento que não cumpria as formalidades todas, ele não tinha todas as exigências formais. Eu vou responder por improbidade por isso? Senhores, a resposta é não. Até outubro de 2021, sim. De outubro de 2021 para cá, não. Só é improbidade administrativa se a conduta estiver descrita no rol da lei. Então, para saber, posso me preocupar com isso? Vai para a lei, olha a lista, não está na lista, não tem improbidade.
Então, a primeira mudança importante é que, para configurar ato de improbidade, eu preciso da conduta prevista na lei. Nesse ponto, há uma discussão importante. Ministério Público, utilizava a lista do artigo 11, que significa violação a princípio da administração pública, e dizia: olha, o gestor público violou o princípio da moralidade. Gestor público violou o princípio da eficiência. Gestor público violou o princípio da legalidade. E, por esta razão, está praticando improbidade administrativa. E ajuizava a ação. Quantas vezes os senhores, como gestores públicos, não receberam? Recomenda-se que o prefeito, que o vereador, que o governador faça isso, isso e isso, sob pena de ação penal, ação de improbidade, denúncia ao Tribunal de Contas e tarari, tarará, 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 aquele monte de puxão de orelhas. E quando lhe diziam assim, recomenda-se isso, aquilo, outro, era de fato uma recomendação? Óbvio que não. Porque se ele dizia, recomenda-se sob pena de ação, isso não é uma recomendação, isso é uma ameaça. Ou você faz, ou você faz. Bom, e agora? Se você violar o princípio da administração, vai ter ato de improbidade? Só vai ter ato de improbidade se essa conduta estiver prevista no artigo 11. Se a conduta não está no artigo 11, não há mais violação a princípio como improbidade administrativa. Então, quando nós falamos do rol taxativo, a primeira questão importante, só configura ato de improbidade se a conduta está prevista na lista da lei. Se não está na lista da lei, nós não vamos falar de improbidade administrativa. E aí você poderia dizer, Fernanda, posso nomear o meu parente para um cargo na Câmara Municipal que eu estou? O que vocês acham? Me ajude. Queria nomear o meu irmão, queria nomear o meu amigo, queria nomear o meu parente até o 3º grau em cargo na Câmara que eu estou. Posso nomear? Sim ou não? Não. Não pode nomear. Parente não pode nomear. Mas até aqui, parente não podia nomear e ponto final. E eu sou teimoso e nomeio. Eu sou teimoso e nomeio e fico esperando alguém denunciar, né? Quando alguém denunciava, vinha o tribunal, o órgão de controle, e dizia, não pode, manda embora, vai ter que exonerar, e ponto, acabou. Agora, você não pode nomear, e se você nomear, vai ser improbidade administrativa. Agora não é ameaça. Essa hipótese está expressa na lei. Portanto, a nomeação de parente, linha reta ou colateral e por afinidade, até o 3º grau, inclusive o 3º grau, não pode. E agora está expresso no artigo 11. Nomeação de parente é improbidade administrativa e agora está expresso na lei, portanto, você vai responder por improbidade, tá certo? Não pode. Me ajude aqui. Você algum dia, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Você algum dia já viu aquele caso do prefeito, não é nem de vereador, o problema não é com o vereador, tá certo? Aquele caso do prefeito, que durante a campanha utiliza uma mãozinha, um coraçãozinho, uma florzinha, e depois que ele ganha a eleição, ele resolve estampar essa florzinha em todos os órgãos públicos. Já viu isso? Ou então, na campanha ele usou verde-limão, e depois ele manda pintar todos os órgãos de verde-limão. Já viu isso antes? Sim ou não? Eu estou até preocupada, achando que eu estou sozinha aqui. Me ajudem. Sim ou não? Ah, muito bem, estou sozinha. Ainda bem, já estava ficando nervosa. Olha lá. Então, nós falamos aqui de uma situação vinculando a possibilidade de ter promoção pessoal. Aí você vai dizer, mas Fernanda, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz que promoção pessoal está proibido. Não pode o gestor público fazer a propaganda que represente promoção pessoal. A florzinha da campanha, a mãozinha da campanha, o coraçãozinho da campanha são da campanha e não devem ser levados para a gestão pública, ok? Ele coloca o nome dele em todas as praças públicas, pode? Pode colocar o nome dele em praça pública? Não pode. Pode colocar o nome dele na Avenida X? Não. Nome é para homenagear.
Ninguém pode fazer homenagem para si mesmo. Ninguém pode colocar o seu próprio nome fazendo auto-homenagem. Então, não pode colocar o nome na praça, ok? Mas isso agora é improbidade administrativa. Se não bastasse a proibição constitucional, no artigo 37, parágrafo 1º, agora a hipótese está no artigo 11. Realizar promoção pessoal configura improbidade administrativa. Mas isso já não era imoralidade? Era. Isso já não era ineficiência? Era. Isso já não violava o princípio da administração? Violava. Mas agora não tem que estar na lista da lei? Se tem que estar na lista da lei, essa hipótese está na lista da lei. Portanto, tomem cuidado. Essas são as duas novidades importantes. A proibição do nepotismo virou improbidade e a promoção pessoal virou improbidade administrativa. Essas são duas hipóteses que merecem atenção muito importante dos nossos gestores públicos. Combinados? Agora imagine que o sujeito nomeia o João da Silva como seu assessor. E o João da Silva resolve praticar improbidade administrativa. E o prefeito que nomeou o João da Silva, ele agiu, na verdade, com culpa. Ele não se beneficiou de nada, ele não ganhou nada, ele não induziu a nada. Ele, na verdade, agiu com negligência, com imperícia ou com imprudência. E eu pergunto aos senhores, improbidade administrativa pode ser configurada se o sujeito pratica conduta com negligência, se o sujeito pratica conduta com imprudência ou com imperícia, vai ter improbidade administrativa? Não, não tem improbidade administrativa, mas essa foi uma mudança importante. Eu só falo de improbidade administrativa quando a conduta for dolosa. Conduta culposa não gera mais improbidade administrativa. Então, se o sujeito agiu com negligência, com imperícia ou com imprudência, porque nomeou um assessor e não foi criterioso, porque nomeou um assessor e não fiscalizou direito a conduta dele, porque agiu assumindo o risco, ele não vai responder por improbidade administrativa. A improbidade administrativa exige hoje, em todas as modalidades, seja no enriquecimento ilícito, seja no caso de dano ao erário, seja no caso de violação a princípio da administração pública, tem que ter conduta dolosa. Ah, Fernanda, mas espera aí. Basta ter a intenção. Para quem não é do direito, lembre-se que dolo é a intenção, é a vontade de praticar aquele ilícito. Basta ter a vontade de praticar o ilícito e vai ter improbidade? Não. A resposta é não. A lei diz assim, ó, tem que ser dolo específico. Tem que ser aquela vontade de obter um resultado ilícito. Tem que ser o desejo de praticar a conduta ilícita para obter um resultado ilícito. Imagine que também qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Fernanda, eu fui prefeito da minha cidade. É só com o prefeito que acontece isso, com o vereador não, tá? Eu fui prefeito da minha cidade e estou respondendo por improbidade. Na denúncia lá, na ação do Ministério Público, diz expressamente que a minha conduta foi culposa, que eu agi com negligência, com imperícia e imprudência. Você está dizendo que hoje não é mais improbidade, que agir culposamente não configura improbidade administrativa. Como fica o meu processo? Ele vai morrer? Nós vamos matar esse processo e está resolvido? É assim? O que vocês acham? Matamos ou não? Mata? Sim? Automático? O que acham? Posso matar automaticamente esse processo? Infelizmente não. Nós não vamos conseguir matá-lo automaticamente. Essa matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal e foi objeto de repercussão geral. O tema é o 1199. O Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: se a conduta foi culposa e a ação de improbidade está em andamento, ainda há tempo de salvar. A lei foi introduzida e ela deve ser aplicada para as ações que ainda não foram julgadas, mesmo que o ato de improbidade tenha sido praticado antes da lei.
Então, o ato foi praticado em 2018, 2017, 2019. Antes da lei nova de improbidade, eu posso aplicar a regra nova desde que a ação esteja em andamento. Se a ação não está em andamento, eu não posso mais aplicar. Já transitou em julgado. Posso ajuizar uma rescisória? Eu quero pedir ao juiz para ele aplicar a regra nova, afinal de contas a lei é melhor para mim. Não pode. Se já julgou o processo, não é possível aplicar a ação rescisória. Então, o Supremo decidiu que só posso aplicar a regra nova a partir do momento que a ação está em andamento. Se a ação já morreu, se a ação já transitou em julgado, eu não posso falar da aplicação da regra nova. Agora, é importante lembrar, vamos imaginar que você, como gestor público, está respondendo por uma ação de improbidade. E o que o membro do MP muitas vezes fazia Brasil afora? Ele não julgava o processo, ele não botava para andar. Ele abria uma investigação e guardava. Ele não ajuizava a ação, ele guardava a investigação. E ficava esperando você se candidatar na próxima eleição. Você, candidato, ele ressuscitava o processo. Você perdeu a eleição, ele ressuscitava o processo. Você ganhou, está no mandato, ele ficava caladinho. Guardava o processo numa gaveta de fundo perdido e esperava a próxima eleição. Na próxima eleição, ele ameaçava de novo. E na próxima eleição, ele ameaçava de novo. Nós tivemos casos de gestores públicos que ficaram 10 anos, que ficaram 15 anos ameaçados por uma possível ação de improbidade. E os senhores poderiam perguntar, mas e a prescrição, como fica? Cadê a segurança jurídica do nosso país, não é mesmo? E aqui nós vamos lembrar, muitas vezes eles praticavam atos que interrompiam a prescrição. Interrompia a prescrição e começava de novo. Ele guardava embaixo do braço e esperava a próxima eleição. Então, esperando o escândalo, ele simplesmente manipulava a prescrição para que ela não acontecesse. Hoje isso não é mais possível. Hoje a regra nova estabelece a chamada prescrição intercorrente. O processo tem que andar. Não dá para ficar guardado na gaveta esperando a próxima eleição. O prazo prescricional aumentou, é verdade, 8 anos, todavia o processo tem que andar. E agora nós temos a prescrição de um ato para o outro. Não dá para esperar 4 anos para fazer alguma coisa, e mais 4 anos para fazer mais alguma coisa. E eu imagino que muitos dos senhores ficam preocupados. Eu sempre digo que licitação é uma preocupação. E esse ano acho que a tormenta chegou, né? A regra nova de licitação já chegou na sua cidade? Sim ou não? Quem aqui já está aplicando a lei nova de licitação? Me ajude. Ninguém. Não é possível que na sua Câmara de Vereadores, aqui está, quem mais? Quem mais está aplicando a lei 14.133? Você vai dizer, Fernanda, o meu prefeito veio para a marcha e no dia da marcha houve a edição de uma medida provisória que prorrogou por mais um ano a Lei 8666 e, portanto, nós continuamos abraçados com a regra velha. Quem aqui está abraçado com a 8666? Vamos lembrar há quantos anos a gente vinha pedindo para essa lei morrer. Vamos lembrar há quantos anos a gente odeia essa lei. A gente diz que ela é péssima, que ela é burocrática, que ela é muito chata de ser cumprida, que ela é ineficiente. E esse ano não deu para entender. Esse ano a gente resolveu se agarrar com ela e pedir, pelo amor de Deus, para que ela durasse mais um ano. Senhores, a Lei 8666 foi prorrogada até o final deste ano. Mas prestem atenção, gestores públicos. A regra nova é mais benéfica que a regra velha. A regra nova é mais econômica que a regra velha. Você já parou para pensar que você pode, no seu município, adotar um credenciamento para, por exemplo, atendimento de fisioterapeuta na sua cidade? Você já parou para pensar que na sua cidade você pode fazer um credenciamento para diversos profissionais e não precisa necessariamente fazer concurso ou contrato? Então você precisa conhecer a regra nova. E aqui a novidade é, preste atenção, porque ela é mais benéfica do que a regra velha. E aqui é uma obrigação. Se você tem uma lei melhor, que é mais eficiente e mais econômica, e você continua usando a regra velha,
você pode estar desperdiçando dinheiro público. Você pode estar jogando fora dinheiro público. Você pode causar dano ao patrimônio público em razão disso. Então, preste atenção e corra atrás. Nós temos até o final de dezembro deste ano para atualização. Nós temos até o final de dezembro desse ano para transitar para a regra nova só. Mas corra! É possível configurar improbidade administrativa porque eu estou causando dano ao patrimônio público. Então, preste atenção em cada situação concreta, se a regra nova não está melhor que a velha e se você não está causando dano ao patrimônio público, ok? Além disso, importante lembrar, quem pode ajuizar... e aproveitando nesse tema, quem não se capacitou ainda já está atrasado, né? 2 anos de atraso. Quem não se capacitou ainda tem que correr atrás, né? Regra nova já está em vigor há 2 anos. Se você não se preparou ainda, já está atrasado e está na hora de correr atrás. Mas vamos mais. Olha só. Legitimidade. Quem pode ajuizar ação de improbidade no nosso país? Ministério Público pode. Ministério Público pode, além do Ministério Público, a pessoa jurídica lesada. Nesse ponto tem um alerta. O legislador tentou retirar da pessoa lesada essa autonomia, tentou retirar da pessoa lesada essa possibilidade de ajuizar ação de improbidade. Mas o Supremo Tribunal Federal, julgando a ação direta de inconstitucionalidade, diz que não pode. Então, tanto o MP quanto a pessoa lesada pode ajuizar a ação de improbidade. A pergunta é, o senhor vereador, a senhora vereadora, teve conhecimento que um agente da sua Câmara Municipal praticou improbidade. Você tem que ajuizar a ação? Você precisa correr atrás para ajuizar essa ação? Não se esqueça. Pessoa jurídica lesada. Quem vai ajuizar a ação é o município, mas a Câmara Municipal precisa provocar para fazê-lo? Precisa. O silêncio também é responsabilidade do gestor público e, portanto, é importante que você corra atrás a respeito disso. Mas, além desse ponto, vamos lembrar mais um pouquinho, já encerrando nossa conversa de hoje. Olha só, quando nós falamos de improbidade administrativa, me ajudem. Partidos políticos respondem por improbidade? Sim ou não? Sim. Certeza? Partido político responde por improbidade? Você vai lembrar que responde por improbidade quem recebe dinheiro público. Recebeu dinheiro público está sujeito à improbidade administrativa. Na verdade, aqueles entes que o poder público controla estão sujeitos à improbidade. Então, se tem dinheiro público, tem improbidade administrativa. Mas, Fernanda, eu ouvi falar que a Lei 14.230 retirou os partidos políticos da história e que, a partir da lei nova, partido político não responde mais por improbidade administrativa. É verdade? Até é. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia dessa norma. O Supremo Tribunal Federal disse, por enquanto, em sede de cautelar, esta norma está com interpretação conforme. O Supremo disse assim, partido político responde sim por improbidade, mas ele também responde pela legislação eleitoral. Ele também está sujeito aos controles do direito eleitoral. Então, cuidado, a decisão é de dezembro do ano passado, Supremo Tribunal Federal não julgou o mérito ainda, portanto, é hora de acompanhar esse assunto, mas, por enquanto, a lei afastava os partidos políticos e o Supremo disse que não, partido político responde sim por improbidade administrativa. Afinal de contas, eles têm o fundo partidário. E com o fundo partidário, eles recebem dinheiro público. E com o dinheiro público, estão sujeitos à improbidade administrativa. Então, hoje, a resposta é: partido político responde sim. Por enquanto, responde sim, apesar do dispositivo legal ter afastado. Supremo Tribunal Federal fez, então, interpretação conforme dessa norma e restabeleceu o partido político na lista dos responsáveis por improbidade administrativa. Bom, feito esse breve resumo das mudanças mais importantes, queria alertá-los que a multa reduziu de valor.
A multa da improbidade teve o valor reduzido. De outro lado, a suspensão de direitos políticos vai chegar até 14 anos. Suspensão de direitos políticos pode chegar hoje a 14 anos. Portanto, não é brinquedo, não. É preciso que você conheça a lei de improbidade, que você perceba a importância da lei de improbidade e comece a se proteger. Você precisa saber aonde você está pisando. Você precisa saber quais os riscos que você corre como gestor público. É sua responsabilidade e, portanto, o futuro do nosso país. E aí, importante, essa lei foi chamada, sim, o fim do apagão das canetas, foi chamado, sim, o fim do ativismo judicial e a atuação do mandato pelos órgãos de controle. O mandato do membro do Ministério Público acabou. O mandato do membro do órgão de controle acabou. Afinal de contas, há improbidade se a hipótese estiver expressa na lei. E você não corre mais o risco que você corria antes. Então, é sua responsabilidade a escolha exata e os cuidados necessários com a proteção do patrimônio público, com a proteção dos recursos públicos e com a proteção do futuro do nosso país. Então, eu queria deixar a todos os vereadores e vereadoras que estão aqui hoje um excelente evento. Sei que tudo está começando hoje. Sei que muitas experiências serão trocadas, divididas e partilhadas nesse momento. Queria desejar um excelente evento para todas as senhoras e os senhores, dizendo o seguinte: nós confiamos em cada um dos senhores, porque temos o direito ao voto. E no direito ao voto, nós escolhemos aqueles que vão nos representar para a legislatura seguinte, para o mandato seguinte. Nós escolhemos cada um dos senhores para representar os nossos direitos, os nossos interesses e o nosso indivíduo. E contamos com cada um dos senhores para que essa representação seja conforme as normas constitucionais. É responsabilidade de cada um dos senhores o futuro do nosso país. E nós contamos com a responsabilidade, o cuidado e o compromisso de cada um dos senhores para construirmos um país cada vez melhor, com um futuro cada vez melhor, em pleno desenvolvimento e avanço. Parabéns a cada um dos senhores, bom evento a todos e muito obrigada.